eu sou psicopedagoga, especialista em TDAH, já terminei a pós-graduação e estou fazendo outras duas. O TOD, não só por conta da Maria Luísa, mas por conta das demandas, e o AEE, que eu acho que é de suma importância para que a gente saiba incluir todas as outras crianças, né? Então, ela tem 9 anos hoje, a minha filha, como eu disse, ela foi diagnosticada com 3 transtornos. Hoje nós estamos em Rio das Ostras, e eu faço parte, como a Alexa falou, da equipe do autismo da igreja de professores, né? E lá tem um curso específico para Ministério Infantil e algumas demandas. Pode passar, por gentileza. Então vamos lá, gente. TDAH. Qual é a visão que a gente tem de uma criança TDAH? É a criança que está olhando para a lua. É a criança que está olhando para o nada. É a criança que está olhando para cima. Ou é a criança que não para quieta. É a criança que, meu Deus do céu, nada segura, está sempre pulando, está sempre correndo, está sempre isso, está sempre aquilo. Essa é a visão, né, que a gente tem no TDAH. Quando eu falar uma criança TDAH, provavelmente uma dessas imagens que chegam até a nossa mente. Sim ou não? Né? Pode passar, por favor. Porém, nós estamos aqui justamente para isso. Nós vamos começar a desmistificar um pouco do TDAH. Porque por trás de todo esse comportamento, seja o desatento ou seja o hiperativo impulsivo, tem uma série de coisas que nós, quanto pastoras de crianças, temos que entender. Porque todo comportamento é resposta de alguma ação. Correto? Então, gente, o TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ele não é um transtorno de aprendizagem, como a dislexia, por exemplo, né? Então, isso é uma lenda, isso é um mito. O TDAH não é um transtorno de aprendizagem. Ele é um transtorno comportamental. Ele é um distúrbio neurobiológico. E ele tem alguns critérios diagnósticos definidos pelo DSM-5, que é um manual, né, de psiquiatria de transtornos mentais, por médicos americanos. E ali eles puseram para a gente uma definição do TDAH, alguns critérios diagnósticos. E esses critérios diagnósticos dizem o quê? Dizem que existe um tempo, uma frequência, uma persistência nesse diagnóstico, algumas perguntas e alguns comportamentos característicos para que a gente possa, de fato, definir essa pessoa ou essa criança com esse transtorno. E por que que é importante a gente trazer isso para dentro do Ministério da Inclusão? Porque, às vezes, você vai pegar uma criança de 3 anos que não para quieta e você vai falar, meu Deus, esse menino tem TDAH. Quando, na verdade, é dos 3 anos de idade. Né? Ele deixou de ser bebê, está começando ali na infância. Ele vai querer mostrar que ele tá podendo tudo. Assim como o TOD, tá, gente? Por isso que eu gosto sempre de fazer o TDAH e o TOD junto. Porque, ai, nossa, não pode falar não com ele, que ele faz birra, mas ele está na fase da birra, né? A fase da birra é 3 anos, até 3 anos. 2, 3 anos é a fase da birra. Então, você falar não para essa criança, ela se jogar, ela se debater, ela te morder, é o que se espera. É um comportamento do marco de desenvolvimento. Né? Por isso que é importante a gente saber. 4 anos já é comum uma birra? Não. E aí, se você se opõe e essa criança tem uma reação que não é comum ao marco de desenvolvimento, aí sim a gente já começa, né, a acender uma luzinha, um alerta. Então, voltando aqui para o TDAH. Gente, esse slide é de vocês, é de domínio da igreja, tá? Então, é para ser compartilhado, é para ser lido, é para ser anotado. Depois, se vocês tiverem dúvida, pega meu telefone com a Alex e a gente troca ideia. Então, aqui tem os critérios diagnósticos, né, que são ali descritos no DSM-5, que fala desse transtorno. Esse transtorno, ele tem um padrão de persistência ou de desatenção, ou um padrão de persistência de hiperatividade e impulsividade, ou ele tem os dois combinados. A minha filha já tem os dois combinados. Então, o que que é essa desatenção? A desatenção não é que a criança está olhando para lá e ela não está pensando em absolutamente nada. Muito pelo contrário, ela está pensando em absolutamente tudo. Ela está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E por conta dela pensar em várias coisas ao mesmo tempo, ela não tem o foco atencional numa coisa só. E aí a gente tem essa sensação que está no mundo da lua. E é por isso que às vezes a gente tem essa sensação de que essa criança não aprende porque ela tem um problema cognitivo, quando na verdade é atencional.
E o hiperativo é o quê? É essa agitação cerebral, vamos dizer assim, esse desequilíbrio, né, de neurotransmissores é tão grande que a criança ela tem que exacerbar motoramente, fisicamente, toda essa inquietação. É uma forma de regular. Por isso que uma das principais coisas que a gente fala em treinamento de TDAH é: não pare essa criança, porque a gente quer que ela fique sentada. Mas para ela ficar sentada, é como se de fato aquilo ali fizesse muito mal a ela, né? E que isso pode gerar, inclusive, uma crise de ansiedade, porque ela precisa, né, fisiologicamente, neurobiologicamente, estar se movimentando, porque é muita informação. É igual uma panela de pressão, né? Se você coloca muita pressão ali, numa panela de feijão, por exemplo, que tem muita gente que tem medo, se você coloca pouca água e a pressão aumenta, ela vai estourar. É exatamente isso com a questão motora do hiperativo. Então, por isso que a gente tem que fazer o quê? Formas dessa hiperatividade sair, não simplesmente falar para ele ficar parado, né? E os dois, gente, é o misto daquele que tem hora que está no devaneio e o tempo todo tá correndo, ou com um tiquezinho, ou batendo, ou fazendo alguma coisa, né? É, como eu disse, eu não vou me atentar muito a isso, porque é mais, vamos dizer assim, moroso, não é isso? Mas depois vocês podem ler, porque são critérios diagnósticos da DSM-5. Tem um tempo, como eu falei, que é um prazo mínimo de 6 meses. Tem uma idade correta que a gente vê, que geralmente é na idade que começa ali a pré-escolar. Pela literatura, esse diagnóstico é fechado somente aos 9 anos. Até lá, na verdade, teria que ser levantada uma suspeita, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, que a gente não pode esquecer, essa questão do comportamento, que às vezes vira piada, que às vezes é engraçado, que tem uma porção de influencer ganhando dinheiro agora porque fala que é TDAH e faz vídeo engraçadinho, não tem nada de engraçado. Por quê? Porque isso gera prejuízo. Isso é um dos critérios diagnósticos. Isso é uma coisa que tem que acontecer. Se uma pessoa se intitula TDAH e ela acha graça porque ela esquece alguma coisa, então você pode ter 100% de certeza que, de fato, ela não tem o transtorno de déficit de atenção. Porque essa desatenção, isso gera prejuízos. E esses prejuízos geram questões emocionais severas. Porque é engraçado quando você esquece uma geladeira aberta, mas não é engraçado, por exemplo, quando você atravessa uma rua e você não lembra, por exemplo, como você atravessou. Porque a sua impulsividade é tanto que você simplesmente foi, né? Então, isso é uma coisa também que a gente tem que se atentar, porque essas crianças passam por isso. Esse comportamento dela diferente perante as outras crianças também gera ansiedade, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. E outra coisa que eu quero destacar muito aqui para vocês, porque a gente tem, né, o 2 de abril e precisa ter mesmo, né, essa conscientização do autismo, e tá tudo certo, tá tudo bem. Porém, o TDAH também tem uma data de conscientização, que é 13 de julho. O TDAH também tem um símbolo, que é a fita laranja. E o TDAH também tem um cordão de identificação, que é o cordão girassol, né? O cordão girassol, para o TDAH, ele não tem fins legais, né? Porque o TDAH não é uma deficiência, então, por exemplo, o TDAH com cordão, ele não tem prioridade na fila. Porém, a identificação desse cordão faz gerar empatia, faz gerar visibilidade, faz gerar com que as pessoas discutem e falem sobre, né? Então, por isso que eu sou muito a favor disso. Eu acho que é importante a gente, enquanto igreja, saber, e se você puder, na agenda do seu ministério, ou falar no culto, ou falar com as crianças nessa data, é legal. Pode passar, por favor? Gente, eu falo rápido, em qualquer coisa vocês falam, Marcela, freia, pelo amor de Deus. As causas do TDAH, gente, neurobiológicas, os marcadores genéticos e os ambientais. O que quer dizer isso? Os marcadores genéticos é porque existe a carga genética familiar, que pode ser direta, do pai, da mãe, ou indireta, um primo, um tio-avô, né? O que a gente também tem lido, tem estudado? Que existe a modificação
genética ao longo do tempo. Isso também é muito visto no autismo. Porque a nossa alimentação mudou, o nosso estilo de vida mudou, o estresse. Então, isso tem modificado as células de DNA. Isso pode também vir a ser um dos motivos, né? O neurobiológico são as questões, vamos dizer assim, que demonstram fisiologicamente. Então, o cérebro do TDAH, ele é um cérebro diferente. Ele é menor, ele tem menos substância cinzenta, ele é imaturo com relação aos outros, ele tem um déficit de maturidade. Então, isso é comprovado, tá, gente? Ah, mas quando chega lá no médico, ele vai pedir uma ressonância? Não. O diagnóstico é fechado com uma equipe interdisciplinar e com anamnese. Porém, existem, né, os pesquisadores, as pessoas que investem dinheiro nisso, e aí selecionam um grupo de pessoas, então isso é comprovado. E por que que eu gosto tanto de bater nessa tecla? Talvez isso seja até meu lado mãe. Porque a primeira coisa que as pessoas gostam de falar é que é sem educação, que a mãe não dá limite, né? Que não tem ninguém para ensinar, esse tipo de coisa, quando na verdade é uma condição. A ciência está aqui para provar, né, que o cérebro é diferente, ele funciona diferente e por isso que o comportamento é diferente. E o ambiental é o quê, gente? Ah, então a pessoa se torna um TDAH? Não, nasce. Porém, o ambiente pode potencializar ou colocar em remissão esses sintomas. Exemplo. Se você mora numa casa onde todo mundo é agitado, onde todo mundo tem 1000 tarefas para fazer, essa criança, ela vai ser mais agitada ou ela vai ser mais calma? Né? Se você mora numa casa onde as pessoas são ansiosas, né? Ou as pessoas não têm uma rotina, não é uma família que tem uma rotina estabelecida. Essa criança, ela vai ter mais atenção, ela vai ser organizada, vai ter menos atenção e ser menos organizada. E por que que é importante a gente saber isso? Porque isso reflete lá na sala da gente. Porque se essa criança não está acostumada com rotina, a gente vai ter que falar 2 vezes. E o nosso trabalho com as famílias também, porque não existe inclusão, né, na igreja sem incluir as famílias. Pode passar. Aí tem uma foto linda de um cérebro de TDAH todo colorido, maravilhoso, brilhando, e um cérebro que não tem TDAH, lá, basiquinho, assim, meio normalzinho. Ou seja, o cérebro TDAH é praticamente, né, a pessoa que trabalha no Ministério Infantil. Tá sempre colorida, tá sempre com a cor, tá sempre chamando atenção. E o cérebro normal é da galera do louvor, da galera da recepção, entendeu? Pode passar, por gentileza. E aí, gente, tá o que eu falei. O cérebro TDAH ele é diferente. Qual é a maior diferença, assim, né? Eu falei do tamanho, ele é mais fino, a substância cinzenta que produz alguns neurotransmissores em menos quantidade. E o que mais chama a nossa atenção é essa questão da imaturidade. O nosso cérebro, ele só amadurece completamente por torno dos 24, 25 anos. Todo mundo. Cérebros típicos e atípicos. O amadurecimento cerebral, a formação completa é só aos 25 anos. Começa daqui para cá, termina aqui. Essa é a última área. E justamente nessa área que a gente vê as maiores modificações no cérebro TDAH, que é no córtex pré-frontal, onde tem uma coisinha muito importante chamada funções executivas. Essa parte do cérebro é responsável pela função executiva. E o que a função executiva traz para a gente? Traz tudo aquilo que a gente não encontra no TDAH. Um autocontrole, a inibição de parar de falar, de parar de fazer, de não, né, de filtrar. O planejamento, foco. Então, se essa área é responsável por tudo isso, e no TDAH a gente vê que forma, depois de todo mundo, é explicado cientificamente, neurobiologicamente, por que da condição dessa pessoa. Então, essa história de que é preguiçoso, que não organiza porque não quer, isso, gente, tem que cair por terra, porque eles sofrem. Eu vejo pela minha filha, ela olha o quarto dela assim, o quarto dela tá todo bagunçado, mas a cabecinha dela é tão bagunçada que para ela se acha ali. A gente chega e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Passou um tsunami. Não, mãe, calma, não sei o que, sei que lá, entendeu? Ela não é uma coisa que a aflige, porque ela já é, né? Ela já tem essa bagunça dentro dela, vamos dizer assim. E aí, gente, tem uma foto, a gente tem um vídeo, qualquer coisa, depois eu mando para a Alexa mostrar para vocês. Esse vídeo mostra essa sequência de formação do cérebro do TDAH. A idade de 5 anos, a idade de 8 anos e a idade de 10 anos. E aí a gente vê que um cérebro com
sem o TDAH, ele já está todo completado ali da cor meio cinza, azulado, né? E o cérebro que tem o TDAH ainda tem partes, vamos dizer assim, prateadas. Essa visão é a visão do cérebro do TDAH. De forma prática, é isso. Então, pode passar, por favor. E aí, dentro da causa do TDAH, o que é que acontece dentro dessa cabeça? Né? Um dos motivos a gente viu, que é a questão do córtex pré-frontal, e o outro grande motivo, que é o motivo da inquietação, o motivo de não focar, não permanecer muito tempo no foco atencional, é esse aqui, a questão dos neurotransmissores, né? O que significa isso? Significa que os neurônios, né, eles comunicam entre si. Tudo que a gente faz está dependente dos neurônios. Você levantar o dedo, eu falar, piscar o olho, comer, mastigar tudo, precisa haver uma sinapse neuronal. Um neurônio passa uma informação para o outro e aí o cérebro entende o que tem que ser feito. Esses neurotransmissores ajudam, né, passar essa informação. E existem dois dentro do TDAH, que é a dopamina e a noradrenalina, né? A dopamina, ela é responsável pelo quê, gente? Regulação motora, atencional e motivacional. Motivacional é aquela procrastinação do TDAH? Então, a dopamina é responsável por ela. E tem também a motivação e recompensa. Reparou que o TDAH é rápido? Ganhou uma coisa aqui, ganhou um brinquedo, daqui a pouco já perdeu a graça? Então, eles são responsáveis por isso, né? E o que acontece com eles? É um neurônio, ele quase encosta no outro, e ali é feito essa transmissão. Esse espacinho que tem entre eles é o que a gente chama de fenda sináptica. E aí, um impulso nervoso sai de um neurônio para ir para outro, e existe o quê? Os neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles caem nessa fenda sináptica e o outro neurônio vai recebê-los, certo? O que acontece com essa fenda sináptica e esses receptores do TDAH? Acontece o seguinte, é muito rápido. Então, vamos colocar em números, não é isso, tá, gente? É milésimos e milésimos de segundo. Vamos colocar um número para a gente entender. Se num cérebro típico é de 5 segundos, o do TDAH é 1,5. Como assim, Marcela? Ele cai e absorve, é muito rápido. Tá, mas e aí? E aí que precisa de um tempo para isso regular, para isso equilibrar. Isso é milésimos de segundo, mas ainda assim é um tempo. Então, de forma prática, para a gente entender, é como se você tivesse com muita sede e você bebe um copão de água muito rápido. Não matou a sua sede. Aí eu falo, Alexa, você pode pegar mais um pouco de água para mim? Que eu ainda estou com muita sede. E ela vai falar para mim assim, Marcela, tudo bem, mas assim, eu tenho que aí, sair daqui, eu tenho que ir lá na minha cozinha, pegar o copo, ir no filtro, encher de água. Leva um tempo para esse copo encher de novo, né? Mas eu tô com muita sede, vou ter que esperar. Essa sede, ou seja, essa falta desse neurotransmissor que foi recapturado muito rápido, é que faz com que tenha esses déficits atencionais, motores, né, motivacionais. Por isso que existe a famosa Ritalina, que muita gente é contra, mas a Ritalina, ela é um remédio que ela traz esse equilíbrio, né? Ela potencializa. Quando a gente fala que potencializa, as pessoas acham assim, nossa, vai gerar mais, vai gerar... Não. O potencializar no cérebro como esse, ela vai potencializar o receptor a funcionar de forma correta. Num cérebro típico, se tomar Ritalina, acontece o quê? Fica acordado, não dorme, fica agitado. E eu sei que tem muita gente que usa isso, por exemplo, para estudar para concurso público, para Enem, né? Mas no cérebro que de fato precisa desse fármaco, ele traz o equilíbrio. Ele traz a sensação, vamos dizer assim, que a gente sempre sente, que é a sensação normal. Tá certo? E por que é importante a gente trazer isso para o Ministério Infantil? Porque essa criança você vai ter que trabalhar com ela de forma dinâmica, de forma rápida, de forma atencional, né, de forma motivacional. Por isso que é importante a gente saber esses detalhes. Pode passar, por favor? Só um minutinho, gente. Perguntando se pode comer.
E agora vamos falar do TOD. Então, demos uma pincelada no TDAH, não é isso? Vimos como é que esse cérebro funciona, o que, que a gente tem que prestar atenção e o TOD. Qual é a imagem da criança TOD que a gente vê? É a criança emburrada, é a criança que briga, é a criança malcriada, é a criança com raiva. Não é assim? Pois é. Então vamos descobrir o que, que é esse TOD, pode passar. O que, que é o transtorno opositor desafiador? Ah, Marcelo, isso é moda. Nunca ouvi falar disso. Não é moda nada. O TOD já existe há tanto tempo que a gente até perdeu as contas de quanto tempo ele existe. O TOD é aquele amigo seu, que era seu vizinho lá da sua rua. Era aquele menino que brigava com todo mundo, era aquele menino que apertava a campainha e saía correndo, aquele menino que brigava com os outros meninos, aquele menino, né? E aí a sua mãe falava assim, gente, o filho da fulana, meu Deus, o filho da fulana, não sei o que acontece com aquele menino, não. Ele é demais, né? Esse é o Todd, gente. Ou então aquele tio-avô da sua família, que o povo fala, ih, seu tio-avô, ele era muito brigão. Ih, lá na nossa terra, ele não tinha para ninguém. Quando ele falava, quando ele passava, todo mundo obedecia, né? É o Todd. Só que por que nós estamos ouvindo falar de Todd, 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 Todd? Se você pegar o DSM-5/4, nem o autismo tem o nome do autismo. 3, então, tá lá esquizofrenia infantil. E o Todd provavelmente está lá com outro nome também. Se bobear, estava lá no esquizofrenia infantil também. Porém, começaram a entender que um comportamento começa a se destacar. Opa, chama a atenção da comunidade científica. E aí eles começam a investir dinheiro para pesquisar, para estudar, para levantar recursos, para levantar pessoas, para ver o que, que acontece com esse grupo de pessoas. E isso, gente, aconteceu lá em 1980. 1980 não é nada, tá? Para a ciência, né? Aí, em 2000, começaram as pesquisas a favor desse assunto. E em 2013, quando veio a quinta edição do 5, é que teve ali a informação mais correta e fidedigna do Todd, junto com ele, outros transtornos também relacionados aos disruptivos, né, que é o comportamento disruptivo, é aquele que desregula muito rápido, vamos dizer assim, e desregula com a questão da ira, da raiva, né? E hoje, 1 a 11% da população mundial é acometida por esse transtorno, né? São dados do DSM-5, e o TOD também é representado pelo cordão de girassol, porque o TOD também é uma criança muito ansiosa, é uma criança que para ele a espera, né, é uma coisa que desencadeia esse processo de raiva, que nele é muito a flor da pele, e a gente também vai ver o porquê. Pode passar, por favor. E aí vamos lá, mesma coisa do TDAH, depois vocês leem isso com calma, mas existem alguns critérios. Também a mesma coisa, gente, tem um número de perguntas e pelo menos a metade tem que ser preenchida. Existem algumas perguntas que têm que ser fidedignas, por exemplo, tem um comportamento opositor, mas com o irmão não conta. Tem que ser um opositor sem ser o irmão, né? Perde a calma muito fácil, é muito incomodado, é aquele que é milindrado, não pode falar nada com ele, nunca foi ele, né? E é muito raivoso, culpa sempre os outros, é aquele que joga o papelzinho na cabeça do outro, é esse mesmo, é essa criança, né? Gosta de se opor, tá sempre, você falar um não para ele não é o suficiente, ele quer saber o porquê que ele está recebendo aquele não, ele não vai aceitar somente, né? E eu acho que é o que gera mais medo nas pessoas. A índole vingativa, né? Foi malvado ou vingativo pelo menos 2 vezes em 6 meses. Mas deixa eu falar para vocês, essa questão do vingativo, ele acomete uma porcentagem muito pequena das pessoas que são diagnosticadas com transtorno opositor. E essas pessoas que geralmente, se não são tratadas, é que acabam evoluindo para o transtorno de. Entendem? Então, acalmem o coração de vocês, porque não é o do Todd que você encontrar que vai ser um vingativo. Entendeu? Um vingador. Não é isso assim que funciona. Tá bom? Pode passar, por gentileza. Ó, associado, né, a outras comorbidades.
É mais comum em meninos, né? É, a faixa começa ali na pré-escolar também, e aí até os 8, 9 anos também a gente vai diagnosticar isso. Por quê? O que que acontece, gente? O TOD, ele é sempre TOD, né? Uma pessoa que é TOD, ela é TOD. O TOD entra em remissão. Porém, é como se existisse um degrau, assim, dentro dos transtornos mentais. Se esse TOD, ele não for tratado, e aí estiver num meio ambiente também que não favorece, ele pode sim evoluir para transtorno de conduta. E o transtorno de conduta, ele pode evoluir ali para um transtorno de personalidade, que já aí já entra nas questões psiquiátricas, né, mais severas. Porém, gente, tem o tratamento e o tratamento ele funciona, né? É isso que os estudos nos dizem. E um dos tipos de tratamento é o manejo, e o manejo que a igreja também faz. Pode passar, por favor? Aí os fatores de avaliação e classificação do TOD. Ah, se opõe num lugar só não é TOD. Mentira, é, tá? É o TOD leve, leve, moderado e severo. Porém, quando a gente diz que o TOD é leve, não é que ele é menos bravo, não é que ele é menos raivoso, não é que ele é menos mal-humorado, não é isso. É que ele só se opõe a um lugar ou uma pessoa. Duas pessoas ou dois lugares moderada, três ou mais pessoas ou lugares, o severo, tá bom? As causas, genético, neurobiológicas, ambientais, exatamente como o TDAH, também a mesma questão do córtex pré-frontais, e ainda tem uma questão do sistema límbico, onde tem a amígdala, que é responsável pela emoção, isso também foi visto, tá, nos estudos do TOD, e a frequência, persistência e prejuízo, exatamente como no TDAH. Eles são muito parecidos nisso. Gera prejuízo. Tem que ter uma frequência. Não é porque essa criança chegou num domingo emburrado que ela é TOD, né? Você vai começar, não, hoje, domingo passado também, aí esse domingo de novo, aí sim a gente começa a ver que existe uma persistência do comportamento, uma frequência e está gerando prejuízo para essa pessoa, certo? Pode passar, por favor. As causas do TOD, gente, genéticos e fisiológicos, é a mesma coisa, como eu falei, começaram a estudar, começaram a ver que tem alguns fatores neurobiológicos ali. Reatividade ao cortisol basal reduzido. O cortisol é o hormônio do estresse. Se esse cortisol está baixo, ele está num nível mais baixo, então ele não consegue regular o estresse. Vocês concordam comigo? Então, isso é um apontamento em um dos estudos do TORI. Já tem alguma coisa fechada? Não, mas são estudos que estão avançando e, assim, da porcentagem de pessoas que eles têm estudado, é muito evidente isso. Então, é por isso que a gente já começa a levantar essas questões quando a gente vai falar sobre TOD, né? Também existe uma normalidade no córtex pré-frontal, que eu falei que é da função executiva, lembra? Função executiva, né? Planejamento, inibição. No TOD também tem ali uma formação atípica e a amígdala, como eu falei, que está lá no sistema límbico, que é responsável pela emoção lá no nosso cérebro. E também tem a questão do neurotransmissor alterado, que no caso do TOD é a serotonina, que é o hormônio do prazer, da felicidade, dele também está alterado. Então, às vezes, por isso que a gente entende que essa criança às vezes está tão emburrada, porque essa serotonina, os índices não funcionam bem, certo? E no que isso influencia? No processo de punição. Então, aquela mãe que vive colocando essa criança de castigo ou vive batendo, esse cérebro não entende a punição. Para ele é muito difícil ele compreender o que é uma punição. Ele consegue compreender que ele deixou de ganhar, mas ele tem dificuldade de compreender que ele está sendo punido por aquele comportamento. Porque aquele comportamento para ele é uma reação neurobiológica. Ele não sente raiva porque ele quer. Ou melhor, ele não sente raiva na proporção que ele sente porque ele quer. A gente sente raiva, mas a gente é o famoso engolir sapo. Ele não consegue, porque ele tem condições nesse cérebro que não fazem com que ele consiga. E é aí que vem o tratamento e o manejo. O processo de recompensa muito rápido, é igual um TDAH, gente, rápido, 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 é areia na mão, sabe? Escapole. Então, é o tempo todo também, às vezes você vai dar uma recompensa e você está sempre tendo que, né, ter uma criatividade para que essa criança entenda.
E as funções executivas que também estão, né, funcionando de forma atípica por conta dessa questão do córtex pré-frontais. E o ambiental é a mesma coisa. Se ele mora num bairro ou se ele convive numa família que tem uma dinâmica que já não é a tradicional, vamos dizer assim, mãe divorciada, mãe solo, num bairro violento, né, ou uma família que por si só é uma família que, né, isso tudo influencia, exatamente como o TDAH. Ou faz com que ele fique mais agressivo, que ele tenha um humor ainda mais raivoso, ou ajuda nesse processo de remissão. Não se torna TOD, tá, gente? Eu bato nessa tecla, e apesar da gente escutar muita coisa, muita gente falando sobre TOD, mas tudo, até hoje, que eu já li e eu estudei, e professores que eu confio também me afirmam isso. Existe essa condição. Potencializa-se, mas do nada não se transforma. Tá bom? Vamos passar, por favor. E aí o tratamento, gente, isso é importante a gente saber, porque às vezes no acolhimento da família é você que vai trazer essa luz. E aí você vai falar o seguinte, que existe um médico, que existe uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, que vai cuidar dessa criança. É a psicopedagoga, é a psicóloga, é a psicopedagoga, né? São os testes que a neuropsicóloga vai fazer com essa criança. O TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, que vai ajudar nessa criança. A psicopedagoga vai ajudar na escola, né? Não só a questão comportamental, o TOD tem algumas questões também de coordenação motora, né? De lateralidade, da psicomotricidade, isso também é uma questão que mostra-se alterações, então precisa ter um manejo interdisciplinar. E os pais precisam fazer terapia, tanto TOD quanto TDAH. É uma dinâmica familiar diferente. É mais estressante, é mais desgastante, a gente não sabe o que fazer, a gente escuta do vizinho que tem que bater, aí escuta do outro que não pode bater, aí escuta do outro que tem que corrigir com a vara, aí fala do outro que não é para corrigir com a vara. Você fica num processo de dúvidas e com a culpa. Né? Isso eu digo como mãe atípica. Você fica com a culpa, eterna culpa. Então a gente precisa também de terapia, do psicólogo, para se tratar, para lidar com as nossas emoções, porque se as nossas emoções estão alteradas, altera a criança. E o manejo correto. O que falar, como falar, isso é muito importante com TOD, né, por exemplo, pode passar, por favor. Há alguns casos precisa de remédio, outros casos não. Minha filha ficou por muito tempo sem medicação do TOD. Tomou, porque a rotina mudou drasticamente, ficou muito agressiva, precisou tomar. Retiramos, funcionando super bem. Outra mudança drástica na nossa rotina, a agressividade voltou. E aí, por que ela voltou a tomar o remédio? Porque a terapia já não estava preenchendo essa lacuna. Qual é o objetivo? Ela parar de tomar essa medicação. Porque aí ela consegue concentrar na terapia, estar bem emocionalmente para estar ali. O que esses dois têm em comum? Impulsivo, dificuldade no controle inibitório, dificuldade no controle emocional, baixa tolerância à frustração, e lembra que o TOD e o TDAH costumam ser comorbidades entre si, que é o caso da minha filha, certo? Pode passar, por favor. E aí, a gente vê aquelas fotos lá, daquelas crianças brigando, né? Daquelas crianças emburradas, aquela criança pulando, aquela criança... O TDAH, então, você acha que ele é um eterno feliz, né? É a criança feliz, é a criança engraçada, é a criança, né? Mas por dentro, essas crianças estão sucateadas. É uma baixa autoestima, problema na coordenação fina, como eu falei, autodepreciação, desregulação emocional, uma instabilidade, ansiedade, depressão, tendência a vícios, principalmente no TDAH. Lembra daquele circuito neuronal lá que eu falei? Né? Que justamente a questão do prazer também não tá legal. Pronto, gente. A dopamina, ela é liberada quando a gente tem prazer. Por que as crianças gostam tanto de ficar nos videogames da vida? Prazer. Vai ganhando, gera ponto e luz e não sei o que lá. O bichinho fica ali e bombardeia de dopamina naquele cérebro, né? Tendo prazer. Só que, óbvio, quando se retira, né? É como se fosse uma abstinência. Então, por dentro, lembra disso, essa criança
está sucateada. E é aí que a gente entra, porque a gente vai fazer diferente do que todo mundo faz. Porque o amigo da escola não quer brincar, porque a professora não tem paciência, porque a punição que a escola dá é hoje você vai ficar sem recreio, né? Para quieta, minha filha escutou. Minha filha escutou, você não está conseguindo nota boa porque você não para de falar. Na frente da turma, para todo mundo ouvir. É isso que essa criança recebe do mundo o tempo todo. E às vezes em casa a família está tão sucateada que fala: eu não aguento mais você, pelo amor de Deus, né? E aí que as pastoras de crianças entram com a verdade absoluta sobre a vida delas, que elas são imagem e semelhanças do Senhor. Elas não são o que o papel do diagnóstico diz. Elas não vão evoluir para que o diagnóstico diz. Elas são flechas do Senhor. E nós vamos estipular essa verdade para elas. No meio eclesiástico, o que a gente vai fazer com essas crianças, então? Esse cérebro cheio de coisas diferentes, que precisa de foco atencional, que precisa de prazer, que precisa de uma porção de coisas. Gente, informação é o que a gente está fazendo aqui. A gente está lendo, a gente está estudando. Você vai buscar a informação dessa criança com a família, né? Porque ela tá lá no domingo, você não sabe como é que é a semana. O que ele gosta, o que ele não gosta. O que deixa ele estressado, né? Existe um personagem preferido? Faz tratamento? Usa medicação? Por quê? Porque tem medicações, por exemplo, que abrem o apetite. Tem medicações, por exemplo, que deixam a criança sonolenta, né? Isso tudo a gente tem que saber. União com a família. A mãe, gente, é estressada, a mãe tá cansada, a mãe tá com tudo isso. Mas ela precisa do nosso acolhimento. Precisa. Então a gente tem que estar junto com essa mãe, tem que dizer que está tudo bem, que juntos a gente vai vencer, né? Trazer essas famílias para perto, trazer essas famílias para nós. Regra, rotina. Ai, mas o Todd não gosta de regra. Mas não é porque ele não gosta que nós não vamos fazer. E não é só para criança TOD TDAH, tá, gente? Todas as crianças. Vamos estipular uma rotina para todas as crianças e, se preciso, vamos reforçar com o TOD, com o TDAH, com aquela recompensa, com aquele reforço positivo. Outra coisa que é muito importante, a gente precisa entender que a gente precisa fracionar, às vezes, o nosso culto ou o nosso reforço ali do culto. Tudo muito sequenciado, né? Pode prejudicar. No roteiro da IBA, até que a gente não tem muito esse problema, porque é um roteiro dinâmico, né? Tem muito visual, tem muita dinâmica, tem quebra-gelo, texto, aquilo, então nos facilita. Mas se você perceber que ainda está um processo que está tendo dificuldade, fraciona. Faz lá uma caixa, gente, então agora vamos parar um pouquinho, vamos ver o que vai ser aqui. Ah, nós vamos cantar mais um louvor. Aí depois você volta, né? O reforço positivo, ele fez uma coisa simples às vezes, né, que aos nossos olhos não seria nada demais, mas você pode aproveitar esse gancho, né? Por exemplo, às vezes ela é uma criança que não te cumprimenta sorrindo, mas aquele dia ele te deu um bom dia, reforço positivo. Cara, bom dia, nossa, adorei ver esse sorriso, entende? E, obviamente, o comportamento que é ruim a gente não reforça, a gente anula. E a recompensa imediata, gente, adesivo, carimbo, a recompensa aí, que é a cartela que eu chamo que é a cartela de bingo, né? É que ele faça 3 coisas, isso é muito importante. Você quer que ele fique ali na hora do culto, você quer ali que na hora da conexão ele esteja ali com você e depois você quer que ele reforce o princípio. Então você fala, ó, se você fizer isso, eu te dou o adesivo daquele personagem que você gosta, ou eu deixo você cantar no microfone, né? Criança gosta dessas coisas. Faz uns combinados, né? Isso faz toda a diferença. Lembra do sistema de recompensa deles, que é todo modificado? Isso aí é o nosso gancho para a gente conseguir avançar. Pode passar, por favor. E estratégias para o comportamento, que isso também é muito importante, porque são 2 transtornos comportamentais. E um é o disruptivo, né? Aquele que rompe com as regras, que rompe, né, com as emoções. Então, o que a gente tem que fazer? O ajudante do dia, gente, é infalível, tá? É infalível. Então, assim, ainda que isso não seja uma prática, né, da nossa igreja, assim, de ter, na minha igreja lá do Espírito Santo, a gente tinha até um avental. Aí o ajudante do dia colocava aquele avental.
Mas isso não quer dizer que para aquele momento que você precisa que essa criança entenda a rotina, você não possa fazer um ajudante do dia, né? Então coloca lá para segurar o microfone, coloca para ajeitar a cadeira. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, se tem uma coisa que criança pode ter, gosta de ajudar. Todas as ovelhas, incluindo a minha filha. Você quer deixar... A Maria Luísa já chega na igreja falando assim, posso ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? Gente, põe para ajudar. Qualquer coisa. Nem que seja para dobrar o papel em 50 pedaços. Aí você vai falar assim, ó, você tem que dobrar 50 vezes. Não pode ser 45, nem 55, tem que ser 50. Porque é muito importante que esse papel esteja dobrado, que depois eu vou entregar isso lá para o pastor. Depois você entrega o papel para o pastor, em nome de Jesus, não vai mentir, não. Mas, nossa, por quê? Essa criança não é validada em lugar nenhum. Ninguém quer ela perto. Mas vamos fazer diferente. Trabalhar a ansiedade, relógio, uma ampulheta, ou faz um relógio lá bonito de EVA para quem gosta, né? Isso tudo faz com que ele consiga ter controle, porque ele está vendo. Essa coisa de imaginar é muito complicado para eles. Então, deixa eles verem, deixa eles entenderem o que está acontecendo. Ó, tá vendo? 5 minutos é o tempo que vai levar isso aqui, tá bom? Aí ele já sabe. Ah, então tá bom. Né? Dar essa previsibilidade, de falar, ó, essa sequência, você agora vai fazer isso, depois você vai fazer isso, aí sua mãe chega. Isso é muito importante. Exercício de respiração, porque, gente, o comportamento, ele é uma escala, como se fosse um degrau. Para ele chegar no pico e estourar, e desregular, e ter a crise, ele vai dando sinais. E às vezes a gente não percebe, ou por conta das demandas a gente não consegue mediar. Mas é aí que eu quero que você pare e preste bastante atenção em mim. É aí que nós temos que concentrar nossas forças, porque depois da crise é mais difícil. Então, esse esforço antes é que tem que acontecer. Percebeu que não está legal, percebeu que não está já interagindo muito bem, atenta. O que aconteceu? Estou percebendo que você não está mais. Né? Aí tenta ali uma comunicação, nisso você já vai ter dado um adesivo, já vai ter dado um reforço positivo, ele vai falar para você. Então, se possível, faz um cantinho da calma, ou fala para dar uma volta, para tomar um ar. Respira fundo, gente, o respirar fundo, ele oxigena o cérebro. Né? Essa questão do ar entrar e sair faz com que os níveis sanguíneos, batimentos cardíacos, a pressão arterial, tudo regule. Fisiologicamente isso faz bem. Então, né, tenta exercício de respiração, ou, né, pede para ajudar e tenta ali, enquanto está ajudando, fala, poxa, vamos fazer mais devagar, vamos tomar um tempo nisso aqui, porque às vezes esse fato dele ajudar ajuda a controlar, né, essa ansiedade, esse comportamento disruptivo. Pode passar, por favor. Outras estratégias para o comportamento, reguladores. Precisamos entender que os reguladores não servem somente para as crianças autistas. Os brinquedos reguladores ou brinquedo afetivo também funcionam muito bem para essas crianças. Principalmente personagens, gente. Né, você fazer uma cartela, você fazer um crachá, você fazer um bottom, alguma coisa, sabe, para ele. Isso esse laço de conexão e afetividade, isso é muito importante. Substituir a palavra não, né? Porque se o não é um gatilho, então vamos substituir, né? Você não fala, não, sobe aí, né? Fala, olha, o lugar é para sentar, então vamos sentar, né? Não corre, ao invés de falar o não, gente, vamos andar devagar? Aí faz lá um passinho combinado, faz uma dancinha junto, faz uma presepeira lá, você já tirou o não e já dominou a situação. Reforçar o combinado para todos, isso é sempre importante. Por quê? Às vezes a gente está lá, lembra que eu falei? Que às vezes está subindo um degrau e a gente não está percebendo? Tá lá, gente, vamos parar aqui um pouquinho, vamos respirar fundo, vamos lembrar dos nossos combinados? Então, agora, gente, é a hora da gente fazer isso aqui, prestar atenção aqui no teatro, né? O teatro vai começar. Então, ó, a gente tá seguindo, daqui a pouco a gente vai avançar, entende? Reforçando esses combinados. Se você fizer lá a cartelinha, alguma coisa, reforça, né? Ó, você tá perdendo, hein? É pra você ter 3, até agora você só tá com um. Pô, cara, vamos lá, quero te ajudar. Pô, o adesivo é tão legal,
né? O vínculo, gente, a conexão com essas crianças, isso é muito importante. Coloca a roupa que ele gosta, um personagem que ele gosta, faz uma estampa no tênis, põe um arco, né? Eu sei que a gente tem o nosso uniforme, mas às vezes você coloca um adesivo, entendeu, na mão daquele personagem, você coloca um tênis diferente. Cara, vocês não têm noção de como isso. Eu tinha uma ovelhinha lá, o Daniel, ele era apaixonado pela patrulha canina. Gente, quanto eu não arranjei um troço da patrulha canina para eu pendurar no meu pescoço, eu não sosseguei. E ele, né, porque cada domingo era uma coisa diferente da patrulha canina. E aquele menino foi evoluindo, foi tão lindo de ver, e numa coisa simples, né? Vou dar um exemplo prático. Ele não queria fazer, porque lá na minha igreja a gente reforçava a lição com o papel, né? E ele não queria fazer. Não, não quero. Então tá bom, não quer fazer, tá tudo bem. E aí eu dei a folha para todas as crianças e as crianças começaram a fazer. Quando eu distribuí a folha para todas as crianças, eu falei assim: olha, quem terminar vai ganhar um adesivo. E eu tenho um livro que ele é cheio de adesivo, né? E eu mostrei. Aí ele chegou para mim e falou assim: eu quero um adesivo. Eu falei: então toma a folha. Aí ele pegou, sentou, rindo, feliz da vida, não, né, gente? Porque é um Todd. Mas ele sentou e fez. Ele começou a fazer, aí o colega começa a falar que tá bonito, aí eu quero a cor vermelha. Olha, você fez isso, aí vou fazer também. Já vai desarmando, entendeu? Vínculo, conexão. O cantinho da calma, igual eu falei, é, versículo bíblico, sabe? A gente lembrar do versículo bíblico, colocar o termômetro das emoções, né? No meu e-book tem essas figuras aí que é como se fosse um jogo da memória, ou um pareamento. Então, tá feliz? Tem um versículo que fala sobre feliz. Tá com raiva? Tem um versículo que fala sobre a ira, né? Ter a sensação de escolha. Gente, esse é um clássico nos meus treinamentos. O que é que a criança sente? A criança não quer sentar de jeito nenhum. Então, você vai fazer o seguinte: olha, deixa eu falar uma coisa a você. Eu tenho 3 cadeiras aqui. 3. Você, olha lá, hein? Você vai ter que escolher em qual você quer sentar. Vermelha, verde ou azul. Presta atenção. Você vai escolher qual a cadeira que você quer sentar. Objetivo, que ele sente. É isso que você quer. Quem está no comando? Você. O que que ele pensa? Eu estou no comando, eu vou escolher. Tá tudo bem. Deixa ele achar. É aquele ditado, gente. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Entendeu? Vamos para a felicidade. Deixa ele lá escolhendo, achando, entendeu? Que tá o máximo. Ah, você quer sentar do meu lado hoje, do lado direito ou do lado esquerdo? Né? Você quer hoje, o que que você quer fazer hoje? Ó, você tá falando muito, tá agitado? Aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. O que que você quer fazer hoje? Você quer ir lá buscar água para mim? Ou você quer me ajudar aqui a colocar é, essa dinâmica aqui para as meninas fazerem? Porque, né, tem aqui o material, você quer me ajudar a distribuir o material? Entendeu? Aí pronto, já tirou daquela raiva, daquele momento lá, porque o Todd ficar entediado para ele, isso é gatilho. Pode passar, por favor? Mas aconteceu a crise. Agora vamos falar especificamente do Todd, porque a crise do TDAH, o que que acontece? É uma crise mais emocional, no sentido de chorar, no sentido de se desequilibrar emocionalmente, de forma mais depressiva, vamos dizer assim, de forma mais triste, do que propriamente a ira, né? A agressividade. No TOD, isso de fato acontece. A agressividade é um dos fatores citados no DSM-5 como critério diagnóstico do TOD? Não. Assim como também não é no TEA. Porém, os gatilhos fazem com que essa criança, né, tenha um comportamento agressivo. Por isso que eu disse que todo comportamento tem uma resposta, ou boa ou ruim. Por isso que a gente fala tanto antes das questões da gente evitar essa crise. Você percebeu que está subindo a escada? Tenta fazer descer. Mas por algum motivo, e por muitas das vezes não é por nossa culpa, quero deixar isso muito claro, às vezes essa criança já vem com gatilho de casa, porque a mãe insistiu que ele tinha que vestir aquela roupa, ou porque tinha que tomar o café e ele não estava com fome, sabe essas coisas assim, coisas de família? E isso já gera, já vai acumulando. Chegou ali, às vezes é uma coisa, entendeu? Diferente que
passou desapercebido por nós e gerou essa crise, né? Ou física, né? Ou verbal. Isso acontece com a criança que tem um transtorno opositor. O que que a gente tem que fazer? Gente, não adianta a gente tentar impedir isso. Porque, nós vamos ver já já, é uma condição. É, é a panela de pressão que eu falei. Você tem que tirar a pressão dessa panela. Tem que tirar. Já explodiu? Deixa o feijão sujar tudo, depois você volta e limpa a sua cozinha. Mas você vai ficar lá na hora que a panela explodir? Você vai se proteger. No mínimo que você vai fazer. Então, com essa criança, é a mesma coisa. Você vai impedir, por exemplo, que ele grite. Ele está gritando e fala, para de gritar. Não, o que você vai tentar fazer? Vai tentar levar ele para outro lugar. Vai preservar a integridade física e emocional, porque às vezes eles se batem, às vezes eles quebram, né? Então você vai tentar essa integridade física. O ideal é conseguir tirar essa criança desse ambiente, né? Se não, vamos supor que ficou ali numa situação encurralada. Ele começou ali num canto e a gente tentou ali, de uma forma, né, fazer com que aquilo não avançasse, e você percebe que se você chamar ele para sair, vai ser pior. Então, o que você vai fazer com a sua equipe? A equipe vai tentar dispersar a atenção das outras crianças, né, com outra conduta, e a gente vai tratar dessa outra condição. Mas a integridade física e emocional dessa criança precisa ser respeitada. Claro que ele está chutando, você vai se afastar. Você não tem que ficar sendo chutado. Mas você pode oferecer. Você quer algum recurso? Uma almofada, por exemplo, né? A minha filha usa. Hoje ela consegue. Ela pega a almofada e ela grita dentro da almofada, né? É onde ela... E hoje ela consegue dominar, né? Por conta das terapias. Já são quase 2 anos de terapia cognitiva, então ela já consegue denominar o que ela está sentindo e ela vai ali e ela expressa naquilo ali. Nem sempre foi assim, né? Então, é importante você auxiliar nisso. Tem uma almofada, ou tem um brinquedinho daqueles, aquela almofada que é com carinha de bichinho, sabe? Ou um bichinho de pelúcia, às vezes também é bom, né? E tirar de perto, viu que a criança está começando a ficar agitada, tira de perto uma cadeira, se for preciso, todas essas coisas, né? Muita gente perto, não, o necessário. Porque essa coação, às vezes, é pior, né? Falar muita coisa? Não. Fala menos, olha mais, não se esquivar. Sabe essa coisa de ignorar? Ah, não quero saber de você? Quando isso passar, eu volto? Não. Esteja ali, presente, que ele perceba a sua presença, mas sem julgamento, sem muitas falas. Ah, para com isso. Nossa, vou falar para sua mãe quando ela chegar aqui. Nossa, ó, vou falar com a tia do coro, você não vai cantar. Desse jeito não vai. Gente, é o estopim. Não tem jeito. Olha para essa criança, fala menos possível. Falar o quê? Respira. Eu tô aqui. Fica, quer uma água? Você quer o quê? Pergunta, você quer sair? Se não teve resposta, ou se a resposta foi não, vamos respeitar. Isso é importante, gente. É uma situação complicada? É. Eu já passei por isso? Já. Com essa minha ovelhinha, o Daniel. E a mãe dele, inclusive, estava, né? E ele chutou a mãe e tal, e foi na sala, e a gente tentou fazer isso, né? Ali a gente tinha bastante gente trabalhando, porque era sala de 3 e 4 anos, lá no Espírito Santo isso ainda. Então a gente conseguiu mediar, chamou a atenção de uma ou outra, mas aí sabe como é que é servo de Ministério Infantil, né? Dá um jeito. Se tiver que, sei lá, virou uma estrela ali, a gente vira, e a gente conseguiu contornar, mas foi preciso passar. E depois a gente percebeu que a mãe dele era opositora, e até piorou a situação. Mas a gente passou por uma situação dessa. E a gente conseguiu contornar, porém, a crise, gente, depois que estoura, precisa deixar acontecer, tá? E o que que acontece? Isso é a resposta do nosso corpo, tá bom? Aqui, ó, tá explicando mais ou menos como é que funciona o processo da raiva no nosso cérebro, entendeu? Inclusive, tem um estudo novo que eu li, não sei se o estudo é novo, minto, né? O estudo é novo para mim, vamos dizer assim, né? Nesses últimos
aulas que eu fiz, a professora trouxe, estava até em inglês, mas ela deu uma resumida para a gente. Essa questão aqui da testosterona e do cortisol, eles dois eles estão ali na mediação da raiva, né? A testosterona, ela está associada ao comportamento dominante, ao comportamento da agressão, nessa coisa do masculino mesmo. Mas o comportamento da agressão é da reação. Né? Tanto que o homem tem essa coisa de dominar, né? de estar a postos para proteger. É nesse sentido que a testosterona funciona. Né? Só que percebeu-se que pessoas que se iram, ela tem essa testosterona aumentada. E isso fica em contraste com o cortisol. Lembra que eu falei que o cortisol é o hormônio do estresse? O cortisol, ele funciona quando a gente começa a ficar estressado, ele é liberado para quê? Para regular. E isso não está batendo direito nesse cérebro que tem essa raiva, nesse córtex pré-frontal que não consegue inibir. Então é por isso que a gente tem que entender todo esse processo, gente, fisiológico, os níveis da serotonina abaixo, da vasopressina abaixo, que é o que? É o que controla mesmo essa coisa do batimento, até a saliva, né? A boca fica seca. A gente já passou por algum momento de raiva na nossa vida, em algum momento. Mas para essa criança que tem um cérebro imaturo, que funciona diferente, né? Para ela isso é potencializado. Então a gente precisa respeitar esse circuito. É um início, meio e fim. E o que acontece depois dessa crise? É o que a gente chama de ressaca. A criança se sente extremamente culpada, extremamente envergonhada. E aí cai no choro, né? Aí é aquela liberação ali da adrenalina para tentar regular tudo que desregulou. E aí a gente entra. Aí sim, nós temos espaço e devemos. Quer um abraço? Quer uma almofada? Posso orar com você? Começa a cantar um louvor, né? Aí sim, a gente entra nessa questão do acolhimento para ajudar ali a regular. Pode passar, por gentileza. E estratégia, gente, ainda está estratégia para EBD, porque lá no Espírito Santo a gente tinha EBD, né, e o culto à noite. Mas isso vale, gente. Isso aqui a gente tem muito na nossa igreja. Porém, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Nós estamos na série de Gênesis, 1, 2, 3 e Gênesis, que tem os cientistas. E os cientistas fazem sucesso. Né, gente? Eles são. As crianças ficam esperando o momento deles entrarem. E às vezes você pode pegar esse personagem e esse personagem seu exemplo. Você quer muito que ore, você quer muito que preste atenção na palavra. Você vai pedir lá para a serva que está te sentindo, pô, você pode ficar aqui? Porque o Daniel gosta muito de você, ele adorou esse jaleco aí seu. Aí ela fica ali, né, com ele, incentivando, fazendo as coisas, né? A expressão facial, a entonação, gente, a voz, envolvimento. Lembra que eu falei que o cérebro é dopamina, é serotonina, é noradrenalina, né? É tudo relacionado a prazer, é tudo relacionado às emoções. Gente, emoção gera memória, memórias afetivas. Se eu perguntar para você quem foi o melhor professor que você teve, você vai abrir um sorriso e vai falar, ai, minha professora, porque ela fazia isso na sala de aula. Memória afetiva. E é isso que a gente tem que ser. Porque o mundo está dando memória afetiva, gente, e memórias afetivas péssimas. O mundo está falando que essas crianças têm uma identidade diferente do que Deus sonhou. O mundo está dando jogos violentos, cheios de mensagens subliminares, mas extremamente prazerosos. Né? Então a gente precisa entender que nós não estamos ali somente no domingo, somente na célula, sem criar e gerar conexão. O pastoreio nunca precisou ser tão intenso quanto agora, para essas crianças principalmente. Pode passar, por favor? Né? Estratégias para o culto, visual, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente vive na nossa igreja. Pode passar, por favor? E na prática, gente? Vamos lá.
Ninguém senta na hora da contação da história. Quem teve no workshop da IBA já sabe o que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Ninguém senta na hora da história, né? Acabou lá o teatro, todo mundo... E vai pra sala, aquele troço, e você tá lá, já tá sem voz. Não vamos gritar, não há necessidade disso. Vamos usar estratégia. Estratégia o quê? Atencional, né? Afetiva. Emoção. Então, o que a gente vai fazer? Os pequenininhos, né? Faz aí comigo. Aí sabe o que acontece? Deus é tão bom que geralmente ele manda uns 2 ou 3 anjinhos, que são aquelas crianças abençoadas, quietinha, que fica assim, ó, sem piscar, para a serva do Kids. Aí ela é a primeira a fazer, ela já te ajuda. Aí ela começa a fazer, as outras crianças começam a fazer também. Aí você faz. Junta a mão. Vai, junta a sua mão aí. Junta a mão, gente. Junta a mão e esfrega. Isso. Esfrega, 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 esfrega. Cola, cola o dedinho. Cola o dedinho. Agora preste atenção, hein? Uma história eu vou contar. Os meus ouvidos vão escutar. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Você piscou? Nem sua ovelha vai piscar. Gente, a minha filha de 5 anos estava sentada aqui no sofá e eu tô assistindo aqui na sala, né? Oh, Ela ouviu você começar a fazer isso, ela saiu correndo para ver o que que era. viu? Aí, ó, tá vendo? O Senhor está comprovando que vai dar certo em nome de Jesus. Tá vendo? Crianças maiores, né? Lá, os nossos sub-13, tá uma agitação, tá alguma coisa assim. O que a gente faz? Hoje em dia tá na modinha, né? Você pegar aqueles emotions e você juntar aquelas figuras para a criança tentar descobrir. Gente, me dá um minuto, porque eu não trouxe ele. Eu vou fechar a câmera aqui, mas eu volto, porque eu preciso mostrar para vocês, porque é muito legal. Lohane, Sim, sim. a Valentina provou que funciona, né? É isso que eu pensei que agora. Aí ela chegou aqui na frente do celular e falou assim: Mamãe, isso é para criança. Aí ficou olhando. Muito legal. A gente tem que pegar essa musiquinha, essa estratégia aí e Muito aplicar com as bacana. crianças, é. Uhum. Eu tô gravando, tá, gente, essa aula. Eu vou ver se eu consigo, como que eu vou baixar ela. Se eu tiver oportunidade, eu vou tentar botar lá no grupo, tá? Para o pessoal ter acesso, quem perdeu, tá bem? Ah, legal. Para quem chegou atrasado ou quer rever a aula. Seu áudio está desligado. Tá desligado. Só achar aqui para mostrar para vocês. Espera aí, gente. É muita coisa, né? Vamos lá. Ah, muito bem. Ó, não sei se vai dar para ver, mas quem adivinhar sobre o que nós vamos falar no culto hoje, pode abrir o microfone e responder. Uma oração, uma proibição, um martelo de um juiz aqui com uma folha, parece um decreto, né? E uma coroa. Sobre quem nós vamos falar hoje? Ou sobre o que nós vamos falar hoje? Crianças. Dou-lhe uma. Esther? Dou-lhe Livro de Esther? duas. É o livro de Esther? Não, Não. mas é Antigo Testamento. Saída do Egito, lá, o faraó. Não, não é faraó, né? Teve um rei que fez um decreto, não teve?
para uma pessoa que morava lá, habitava lá naquela terra. O rei fez um decreto que todo mundo tinha que seguir esse decreto. Porém, teve um jovem que decidiu fazer o quê? Seguir esse decreto ou não? Qual é o nome desse jovem? Daniel? Muito bem! Você piscou? Não. Nem a sua ovelha vai piscar. Você viu? Leva um tempinho, isso gera conexão. E aí a gente vai introduzir a palavra, a gente vai fazer lá o que a gente precisa fazer. Certo? Tem a Monique, Paloma e mais uma pessoa que levantaram a mão. Levantaram a mão. Elas querem responder? Querem perguntar? Não? Já estou acabando, gente. E aí a gente abre para as perguntas. Tá bom. Certo? Clica na mãozinha de novo, que a mãozinha some, gente. Ó, imaginar o que você pediu. Então, isso aqui eu fiz porque eu vi isso acontecendo na minha igreja, né, na minha antiga igreja, e a minha filha era aluna. E como eu era da inclusão lá, a porta lá tinha um vidrinho, eu passava e olhava para ver se estava tudo bem e tal, não sei o quê. E aí eu vi a professora falando assim, imagina, gente, que aqui tem uma linha do tempo. E essa linha do tempo está dividido. E aí eu fiquei pensando, gente, a Maria Luísa já está se imaginando 300 coisas, mais a linha, ela já não está prestando atenção, né? Então, ao invés de a gente pedir para imaginar, a gente traz, né, para a existência. Então, vamos lá, ó. Vocês estão vendo aqui uma fita da cor verde, uma cruz, e do outro lado, uma outra fita da cor laranja. No meio tem a cruz. Gente, a cruz representa quem? Jesus. Quem é que vem antes? Quem que tem na Bíblia que é antes de Jesus? É o Velho ou o Novo Testamento? É o Antigo. E depois de Cristo, gente, é o quê? O Novo Testamento. Aí a criança, opa! Aí você pode, com um pregadorzinho, você colocar aqui os livros, conforme a criança for decorando, você coloca os evangelhos, você pode, inclusive, deixar durante todo o estudo disso, isso lá como se fosse um varalzinho na sua sala. Agora, às vezes, a gente pede para imaginar e a gente esquece que a criança tem dificuldade nisso. O foco atencional, para ela, é moroso, é muito esforço para ela ter que fazer isso. Isso pode gerar gatilho, entendeu? E vamos materializar o princípio. Então, o princípio é o quê? Isso a gente tem muito na nossa igreja, né? O princípio é o quê? O princípio é você falar do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. O princípio é o quê? Que Deus é farto. Aí a gente vai lá e coloca, né? 5 pães e 2 peixinhos, e aí a gente vai materializar isso. Então, tinha um menino, ele tinha um cesto com 5 pães e 2 peixinhos, o discípulo foi, o apresentou para Jesus, e Jesus pegou aquele cesto, levou até os céus, e fez o que? Multiplicou. E aí cai muitos e muitos e muitos peixes. Aí, você faz igual eu aqui, ó, você corta 359 pães e 507 peixes. E aí depois você coloca o TOD e o TDAH para juntar tudo isso. Que eles adoram ajudar, né? Vão se sentir importantes e você ainda vai estar lá fazendo com que não gere gatilho, que não seja chato, nada disso. Deixa eu mostrar aqui rapidinho a ampulheta, ó. Isso aqui é Shopee, gente. Shopee é vida, tá? É vida. Coloca lá a ampulheta, tem de 30 segundos, tem de 10 minutos, tem de 5 minutos, tá bom? Pode passar, por favor. Os Instagrams, que são muito interessantes a gente seguir. Ah, são todos evangélicos de cunho cristão? Não, não são, tá, gente? Fiquem à vontade de seguirem ou não. Porém, eu acho muito importante, principalmente relacionado ao TOD, porque é uma coisa que agora as informações estão vindo e tem muita gente passando muita informação errada, né? Muita informação equivocada. Então, é legal a gente saber quem é que trata do assunto de forma séria. E esses são os Instagrams que eu indico, porque são as pessoas que eu sigo e elas me edificam muito e elas me ensinam muito, né? Pode passar, por favor. O material é de vocês, tá, gente? Tá tudo aí.
É a literatura que eu indico, também não é, né, tirando o meu e-book e o livro da pastora Aline, não é uma literatura cristã, tá? Porém é válido. É válido a gente saber. O Cérebro da Criança é um livro que toda pastora de criança deveria ler. Assim como o livro da pastora Márcia Silva, aquele que a criança também é um membro do corpo, esse é um livro que toda pessoa que lida com criança deveria ler. Né? Explica muito sobre o cérebro da criança, a questão da maturidade, como ele vê, como ele enxerga. O Menino Fazia Bum é da mesma pessoa que escreveu o TDAH e TOD, a Andréa Turra. Ela é mãe de um menino TDAH e TOD, e esse livro TDAH e TOD, Um Olhar Além do Diagnóstico, é a experiência dela no maternar. E é um livro impactante. E se como igreja a gente quer incluir essas famílias, fazer manhã especial, a gente tem que saber como essas mães sentem, olham, né? Veem a situação. Tem o Manual do Transtorno, que é muito bom, da Gisela, ela explica assim, o passo a passo, é bem bacana. Mentes Inquietas é um clássico da Ana Beatriz, né, que fala sobre o TDAH. O DSM-5, gente, é muito importante ter. O DSM-5, o livro mesmo, né, ele é bem caro, mas ele tem livretos, são resumidos, é bem legal da gente ter, né, porque às vezes você consegue ver uns comportamentos que podem ser as comorbidades, né, e isso ajuda muito a gente quando a gente sabe. O meu e-book, né, No Mar da Emoção, aqui tá o material, ó, ele é fininho, tá, gente? É uma historinha ali que fala sobre as emoções dos personagens, e aí vem com esse auxílio, né, do pareamento, conforme eu falei. Tem uma coisa que é muito legal, ó, que é a roda da escolha das emoções. Isso aqui, para não chegar lá no pico da escada, é muito legal. Porque você fala para a criança assim, cara, o que você quer fazer agora? Tô percebendo que você não tá legal. Aí ele fala, pô, eu quero uma massinha. Ah, eu tô ficando com raiva, eu quero uma coisa para eu apertar, né? Você quer socar um travesseiro? Você quer chutar um travesseiro? Gente, é essa fala. Lembra que a gente viu que esse cérebro não consegue controlar? Então é melhor ele fazer isso antes do que estourar depois na frente de todo mundo, né? E esse livro aqui, O Menino que Fazia Bum, é da mesma autora do TDAH e TOD, é um livro infantil que fala sobre uma criança que tem TDAH. E por que que eu indico? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, como é que eu vou fazer para falar com as crianças, né? Às vezes eu não sei como. E aí você lê um livro desse, você consegue às vezes ambientar e você leva essa história, né? Às vezes não tem tempo no nosso culto, que o nosso culto é todo muito amarradinho. Mas às vezes para um 13, né, de julho, você levar essa história para as crianças, para falar sobre o TDAH. Às vezes na célula, talvez você consiga um tempo para você ir falando, porque, gente, essas crianças existem, nós existimos, né? A gente não está numa bolha. Esse comportamento é visto. Então, já que ele é visto por todo mundo, ele precisa ser entendido pelas crianças também. Porque as crianças aceitarem esse tipo de comportamento é inclusão também. Pode passar, por favor? E aí vem o livro mais importante, que é o livro que fala de todas as crianças. É o livro que fala de todo ser humano que foi criado, amado por Deus, né? É o livro que dita a verdade sobre todas as crianças, inclusive as neurodivergentes, né? Então ele não é o que o laudo diz, ele não é o que a comorbidade diz, ele não é o que o DSM-5 diz, ele é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que dele sai o perfeito louvor. A Bíblia diz que ele é o menino dos olhos de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então é nela que a gente tem que se agarrar. Ela tem que ser o nosso filtro. Ela tem que ser a nossa base. Né? Nós temos que ter a lupa de Jesus para a gente potencializar essas crianças. A primeira vez que a minha filha entrou na sala da psicopedagoga dela, né, ela foi lá no final, ela virou e falou assim, olha, se você fala para mim que ela tem TOD, eu não ia acreditar, ela é tão carinhosa. Por quê? Porque a visão que a gente tem do TOD é daquelas crianças da foto. E eles são tão mais do que isso. Claro que a minha filha, ela vem num meio ambiente diferente de algumas crianças, né? Mas vocês entendem que não é essa impressão que a gente tem que ter. Nem às vezes do que a mãe fala sobre essa criança. A impressão que a gente tem que ter é o que a Bíblia diz. Amém? Passa, por gentileza.
Porque é isso que a Bíblia diz. E quando a gente olha com os olhos de Cristo, quando a gente olha com a verdade que a Bíblia traz, é essas crianças que a gente vê. Crianças. Crianças alegres, crianças sapecas, crianças criativas, crianças colaboradoras, crianças amáveis, cheias de emoções, como todas as outras crianças. Só que para elas é um pouquinho mais difícil. E nós podemos e devemos potencializar essas verdades. Gente, o mundo dita muitas coisas. Esses cérebros são cérebros que necessitam de certas coisas, né? Como eu disse, de prazer, né? De sensação de aventura. Os índices de pessoas que sofrem com vício, quando você vai ver estatística, tem sempre um TDAH no meio. É muito cruel. Quando a gente, como mãe, lê, né, o que é um TOD que não é tratado, que ele vira um transtorno, um outro transtorno, né, de outro comportamento ainda mais agressivo, ou que você lê que é estatística de pessoas que TDAH é ser viciado em pornografia, é ser viciado em drogas, né? Nós estamos falando de crianças até 12 anos, onde os hormônios, né, estão à flor da pele. Nós, como igreja, precisamos entender que nós temos que estar à frente, né? De tudo aquilo que o mundo diz, de tudo aquilo que as estatísticas dizem. Esse é o nosso propósito aqui. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala sobre isso. De mudar estatísticas, de mudar realidade. Amém? Pode passar, por favor? Foi o tempo que dedicaste a sua rosa que a fez tão importante. É uma frase muito famosa do Antonier, do autor do livro do Pequeno Príncipe. Né? E vamos remeter isso lá para a Bíblia, né? Na verdade, a Bíblia é que traz essas verdades e as pessoas depois parafraseiam. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. É o que nós fazemos, né? Gente, Deus nos abençoe e nos capacite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhosa essa aula. Queria saber aqui, pessoal, quem quer fazer uma pergunta, quem quer tirar dúvida, pode ser sobre alguma questão, né, da inclusão na igreja, pode ser uma questão para quem trabalha com crianças, né, em escola, pode ser quem tem na família alguma criança, né, com alguma dessas questões, se quiserem tirar alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar. Tá tudo bem? Eu quero agradecer, estou muito encantada com a Marcela. Marcela tem um filho com síndrome de Down. E eu sou, assim, é uma paixão, né? Ele até chegou e veio me dar um beijinho. E o que você fala é de uma forma geral, né? De qualquer criança que tenha alguma que seja diferente, né? Do que todo mundo espera que ela seja. E como eles são muito mais do que isso, né? Como eles têm potencial, como eles são maravilhosos, como eles crescem, e como a gente tem como acompanhar, como a gente tem como segurar, como a gente tem como dar corda, como meu filho é um cara que foi muito medalhado no basquete, até o joelho dele não aguenta mais, ele era o único down numa turma de equipes normais. Assim, te ouvir, olhar para trás e falar, cara, eu fiz alguma coisa bacana. Muito obrigada, viu? Que isso, eu que agradeço pelo testemunho. Você fez alguma coisa? Não, amada, você fez tudo. Você pode ter certeza disso, você fez tudo. Glória a Deus por isso. Ele teve... Deus sabe o que faz, né? Não poderia ser outra mãe, tinha que ser você. Amém. Obrigada. Maria Helena levantou a mão. Quer falar, Maria Helena? Estava só pedindo a Maria para não dar os gritos dela.
A minha Maria está aqui gritando, relaxa. Maria Minha Maria, Maria a fica minha Maria Luísa também, Marcela. Aqui em então casa tá é Maria Luísa. explicando, gente. Bem, eu quero agradecer primeiro, porque assim, eu já estava apaixonada lá, né? Fiquei mais apaixonada aqui, né? Eu gosto muito, primeiro, porque a minha área de atuação já é educação, então, assim, e também deixar como um exemplo também, né, ô Marcela, que eu acho muito importante que a gente precisa ser igreja fora da igreja, né? Então, eu vou mostrar só uma coisinha aqui, posso? É rapidinho, eu vou mostrar dois momentos para vocês. Vou ver se vai dar, porque tá pequenininha aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Vocês vão ver Oficina uma de criança. chocolate. Ó, Aqui. vou mostrar aqui bem de pertinho, ó. Tá vendo esse primeiro menininho aqui? Aham. Opa, deixa eu baixar aqui que eu acabei descendo muito. Ó, esse primeiro menininho aqui, ó. Agora eu vou mostrar ele. Esse menino, ele é um menino que eu trabalho com ele há alguns meses. E ele chegou na escola, ó, só fazia caixa, tinha que fazer tudo sozinho, individual, porque tacava tudo que via na frente em todo mundo, até às vezes eu passava um ventinho no meu nariz, e a gente foi trabalhando, com ele. E aí hoje, ó, aí ele começou a soltar os primeiros sorrisos dele, e aí a gente trabalhando com muito amor com essa criança, ele foi evoluindo porque ele foi inserido, né? E também, deixa eu passar aqui rapidinho, mas para vocês verem agora como é que ele já está depois de um trabalho que foi feito. Ó. Aqui ele já está no grupo, inserido no grupo, ó, que inicialmente ele não conseguia, ele tinha muita dificuldade, ele começou a participar, e aí ele conseguiu participar, né, da festa da roça da escola, e aí eu consegui capturar alguns momentos com ele, e eu vou chegar aqui em como ele está agora. Sorrindo. Amém. Então a gente vê que assim a gente consegue ser igreja também fora de casa, mas para isso, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, a gente precisa ter essa empatia, tem que ter paciência, tem que perseverar, tem que pesquisar, tem que tentar entender ali como é que você vai trabalhar com cada necessidade, né? A gente recebe na igreja, não é só TOD, não é só TDAH, né? A gente Exatamente. recebe outras características também e que a gente vai precisar aprender a lidar, né? E Isso para aí. isso a gente precisa parar, sentar para aprender, Isso né? aí. Isso é Sempre. muito importante. Eu Então, vou falar uma coisa para você, Helena. Você falou uma coisa aqui que é o que eu verdadeiramente acredito, tá? O avivamento vai acontecer assim. A igreja influenciando na sociedade. A verdadeira inclusão na sociedade vai vir através da igreja. Eu acredito muito nisso. amém. Eu acredito muito nisso. Porque se a gente esperar do homem comum, não vai acontecer. Eles fazem por Não, obrigação. Na hora que a igreja é, entender isso, tudo vai ser diferente. Vai ser o verdadeiro avivamento. é verdade, é verdade. Então eu acho, quando eu olho para, isso aqui é um portfóliozinho que a gente está preparando. E aí, quando você foi falando, eu até me vi em algumas cenas, sabe, da minha infância, que eu também tocava campainha, Marcela. Eu falei, meu Deus, será que eu era Todd? Não sabia? E aí eu pensei assim, caramba, eu era muito arteira, eu nem sabia. Eu achava que eu era quietinha. E eu achando que eu sou uma santa, né? Mas não, eu também tocava campainha. Mas e aí, olhando assim, né, para as características, não, eu não sou Todd, mas eu também fiz isso, ó. Tá vendo? Então, Exatamente. Né? São vários critérios diagnósticos, tá, gente? Não é porque ela tocava a campainha que ela é autónoma. verdade. Mas eu acredito assim, eu acredito nessa visão aí de você conseguir. A gente já tem visto, né, Alexa, na igreja, a gente já tem visto o resultado do trabalho, né, que vem sendo desenvolvido. E então, assim, com muito amor, às vezes assim, eu dou parabéns muito para a Vanessa, por exemplo, porque a nossa líder da rede, né,
que ela, por exemplo, teve um dos cultos que tinha uma criança bem agitada. Ele é um autista nível suporte alto, né? E, assim, ela conseguiu ministrar ali. E, assim, tem pessoas que conseguem, mas tem pessoas que não conseguem, né? Tem dificuldade. E, assim, eu achei tão legal porque nada atrapalhou ela ministrar. Então, isso é muito bom, porque ajuda o nosso trabalho com eles lá, né? Então, isso é muito bacana também. Então, deixar mesmo, realmente mostrar que não é tão difícil fazer isso, né? Que o medo tem, né? Eu tinha medo também. Eu tinha um medo, mas era um medo, talvez, de começar e não saber como é que seria lidar. Só que um dia eu decidi, eu falei assim, vamos lá, eu vou, agora esse ano eu estou bem realmente focada, porque eu pensei, se eu ficar focada só lá no Kids, eu vou acabar ficando muito dividida. Então, esse ano eu falei, vou focar lá na inclusão. E realmente, assim, a gente vê muitos frutos, né? Deus trazendo realmente muitas crianças e a gente aprendendo é muito melhor, né? A gente vê que está no caminho certo. Obrigada, Marcelo. Glória a Deus pela sua vida. Amém. A Maria Helena, nós temos várias meninas aqui que são da inclusão, né? E a Maria Helena, ela é uma bênção, ela faz muita inclusão no trabalho dela e ela tem esse olhar, né, diferenciado, né, sobre as crianças. E uma das coisas que Marcela foi falando muitas coisas que no treinamento que a gente faz da inclusão, eu costumo reforçar, que é a questão da empatia, é a questão do vínculo. Às vezes é mais importante você criar o vínculo, uma conexão com essa criança, né? Manter a calma, não ter medo da criança, né? Não ter medo, né? A Maria Helena falou que às vezes tinha medo, né? Mas a gente não pode ter medo, né? E assim, manter a calma, ser estável, né? Você tem que ser estável para poder conversar com essa criança, acessar ela, descobrir o que ela gosta, como a Marcela falou, né? E ali você ir sentindo, né? Eu falo muito assim, você tem que observar, às vezes, mais do que você agir, você primeiro tem que olhar para essa criança e observar, porque cada uma é diferente da outra. Então, o que você vai fazer com uma criança pode não funcionar com outra. Então, você tem que conhecer. Então, às vezes, a criança nem tem diagnóstico. Chega lá, o pai não falou nada. Mas você vai fazer inclusão como? Olhando as características dela, olhando como ela age, como ela fala, como ela olha, e ali você vai sentindo até onde você vai, né? E o que vai agradar, e ali você vai acessando ela, né? Então, a gente tem, por exemplo, crianças que a gente sempre usa a palavra de Deus, né? A gente sempre ministra, mas tem crianças, como a Marcela colocou a questão do Todd, né? O falar não. Pronto, você falou não, aquela criança desregula. Então, você tem que trazer o foco para outra coisa, né? Falar de maneira positiva, né? Sempre focando para um outro lado, para uma outra atividade, tirando o foco daquela questão que ela está ali insistindo, né? E a gente tem crianças que, quanto mais você... É impressionante, Marcela, quanto mais você fala a identidade dela, que é uma coisa que eu também reforço no treinamento, reforça a identidade dela em Deus. Não o que o mundo diz, não o que a escola diz, não o que a família, porventura, fale, que a gente também não sabe, né? Mas a identidade dela é em Deus. E eu falo para as meninas, leiam a palavra, conheçam a Bíblia, porque é ali que você vai ter palavras para liberar sobre essa criança. E isso muda a história dela. Ela acalma, ela vai se enxergando de uma outra maneira. E ela vai sendo acolhida, sentindo-se bem ali, sentindo que ela é querida, que ela é apreciada no Kids, né? Então, isso aí para a gente é muito gratificante quando a gente vê que a criança chegou de um jeito e a gente vai trabalhando, vai conversando, vai acolhendo, e
conhecendo, e ela cria vínculo, às vezes ela só quer aquela tia, né? A gente tem uma irmã que é a Rogéria, ela começou com um menino lá, e ele só queria ela. E depois ele já foi se acostumando e ele já fica com outros tios, né? Ele já está criando vínculo com outros tios, e a gente libera muita palavra de bênção sobre a vida dele. E hoje ele praticamente não pede para sair, ele não grita, ele não desorganiza, né? Quase não vai para a sala do acolhimento, e ele já interage, já está assim, avançando. A gente vê que ele fica bem com todos, porque foi feito um trabalho com um olhar diferenciado, né? Particular sobre aquela criança. Então, assim, a inclusão também tem outra questão, ela transforma a gente. Mãe. Né, Marcela? Né, Maria Helena? Alexa, pegando um gancho aí no que você falou, a gente não tem só as crianças que falam, a gente também tem os autistas não verbais, né? Eu, por exemplo, um dia recebemos um que foi convidado até estava na fila, a Clara foi lá, né? Acolheu a família, convidamos a família para entrar para conhecer o Kids, e ele ali, só andando. Eu falei, aí eu fui, orientei a mãe, olha, deixa o pai subindo devagarinho para que ele não sinta tanto. Então, fazer adaptação não é só da criança, é a adaptação da família também. Isso é de extrema importância. Então, assim, se você adaptar a criança, mas não pensar na família, você está fazendo metade do trabalho. Então, a gente precisa ter esse olhar sensível também com a família, para justamente a gente conseguir alcançar toda a família. E aí, por incrível que pareça, há 3 anos a mãe não assistia a um culto. E naquele dia ela conseguiu assistir o culto todo. Eu andei por quase 2 horas no culto, sabe, Marcelo? Com ele de mão dada, porque os tios tentavam dar a mão e ele não aceitou. Mas é porque ele teve ali a minha referência, porque eu fiquei ali do ladinho da mãe dele. E ali ele começou a soltar a minha mão, ele ia na tia que estava ministrando, ele olhava o que ela estava mostrando, devagarinho ele foi fazendo. E ficou o culto todo e não chorou. Amém. Então, isso é muito importante, né? Acolher a família. Eu queria também aproveitar e mostrar, Marcela, que a gente também faz uns visuais bem bacana. Ai, gente, eu amo. Você falou da cesta, a gente não tinha uma cesta, mas uma irmã fez uma cesta. Ai, que coisa linda, gente. E ela também multiplica, olha, os peixinhos. Tá vendo, gente? Deus é farto. Tá multiplicando aqui, tá multiplicando aí. Gente, uma bênção. Assim, Deus tem abençoado a gente com pessoas na inclusão, né, que é a Lohane, que está aqui com a gente, que, nossa, Deus unge e capacita. Com certeza. E elas fazem um trabalho assim maravilhoso, gente. Eu estava com um desenho aqui, que é o Bartimeu, que o olho dele abre, ele está fechado, você puxa, o olho dele abre. O primeiro olhar de quem ele vê é Jesus, e a gente reforça isso. Olha, o primeiro olhar que ele viu foi a pessoa que ele viu foi Jesus, quando ele ficou curado. E aí continua abrindo, e aí aparece o olhinho dele no final. Isso é muito importante a gente entender, porque o mundo, cara, você vai para esses youtubers que essas crianças seguem, os caras têm um canal cheio de coisa, a vinheta do cara é cheia de coisa, os bichinhos ficam ali, né? Se chegar na igreja, ver que a gente está desanimado, ver que não tem um elemento surpresa, não tem nada, né? Ah, mas na minha época não tinha isso. Mas na tua época, o diabo também não atacava do jeito que ele está atacando agora, né? Essa que é a verdade. Isso não é ponto nem passível de discussão. Ele está furioso e ele está fazendo o que ele nunca fez antes também. Então, a gente tem que mudar nossas estratégias de guerra. Né, Alex, você falou uma coisa muito importante. A questão espiritual. Nós não podemos nos esquecer da questão espiritual. Tem técnica, tem manejo, tem tudo. Mas, gente, é aquilo que eu falei. Depois da crise, se acontecer a crise, precisar do acolhimento, sabe? É isso que você falou. Ora, não precisa orar alto. Às vezes ele está ali respirando, está chorando, mas ora, ministra, né? Nós não tratamos de cura, porque não é uma doença. Não tem marcadores biológicos como uma doença. Não é um início, meio e fim como uma gripe. É um transtorno. Mas existe a remissão. O TOD e o TDAH, ambos entram em remissão, né? E por que não orar por isso? Eu oro pelo milagre.
Eu oro pelo meu milagre. Quando eu oro pelo meu milagre, eu não oro para minha filha não ter mais TOD. Eu oro para que a minha filha, o TOD dela entre em remissão. Eu oro para que a minha filha seja liberta das medicações, né? Para que o fruto do Espírito fale mais alto do que a impulsividade, né? Do que os descontroles. Eu oro por milagre, né? Então, é exatamente sobre isso. Nós nunca podemos nos esquecer que tudo é espiritual, gente. Amém, amém. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum testemunho? Querem agradecer? Então, podemos encerrar? Eu já até soltei meu cabelo para tirar foto. Eu vou tirar foto. Eu quero primeiro te agradecer, tá? A Marcela, gente, ela, logo de pronto que eu perguntei, a minha vontade é trazer ela um dia aqui para Petrópolis, para ela poder ministrar para a gente pessoalmente, tá? Porque realmente ela faz um trabalho incrível, eu fico babando lá também pelas fotos que ela coloca do Kids dela, do trabalho que ela desenvolve lá da inclusão. E eu acho super bacana essa, como é que se diz, essa interação entre as IBAs, né? A gente eu sem querer comecei a conversar com ela, a gente trocando ideia, ela me ajudando lá no WhatsApp, e aí a gente foi conversando e descobrimos que éramos da Atitude, éramos Atitude. E eu achei tão incrível como que Deus faz essas coisas, porque eu acho essa troca entre as igrejas, eu acho muito bacana, porque a gente aprende com o outro, né? E a gente divide o conhecimento, a gente multiplica, a gente não retém. E essa também é a minha ideia, que a gente possa estar multiplicando esse conhecimento, né, passando para a Atitude Petrópolis, e que possa também se espalhar para outras atitudes, né, e a gente poder fazer um trabalho assim bem consciente, bem consolidado, né, muita coisa para aprender. É o que eu estou chegando à conclusão, eu tenho que aprender muito, né? Mas, assim, é assim que a igreja avança, a gente não pode ficar no raso, a gente tem que se aprofundar para poder fazer a diferença, né? Porque o mundo está aí, como a Marcela disse, né? E o inimigo, ele se aprofunda bastante, ele estuda bastante as técnicas psicológicas, ele estuda bastante como que ele pode alcançar o jovem, como ele pode alcançar a criança, e ele está cada vez mais cedo atacando a infância. Então, a gente também precisa, não é correr atrás, a gente tem que correr na frente, né? E adiante, né? E a Marcela, de pronto, ela aceitou, né, de vir, o coração dela é lindo, e não nos pediu nada, né? Pelo contrário, ela está dividindo o conhecimento dela, o investimento que ela tem feito, né, nos estudos dela, na capacitação dela, e ela tem servido com excelência a igreja, né? Ela tem uma agenda lotada e ela conseguiu separar esse horário aqui para a gente, né? Então, eu quero agradecer muito a Marcela. Ela, segunda-feira, vai estar aqui de novo com a gente, 19h, para falar só de autismo, né? Então, eu conto com vocês, chamem a outras pessoas também que tenham interesse, motivem também outras irmãs da igreja, pessoal do Kids, para poder vir, né? Para estar com a gente, porque é um tempo muito precioso, foi muito maravilhoso esse treinamento, eu amei. Eu aprendi tanta coisa nova, tá? E eu quero te agradecer muito, Marcela, que a gente possa continuar assim, nessa conexão, e que um dia a gente consiga trazer você para cá, para Petrópolis. Vai ser um prazer ter Pode você. chamar, gente, pode chamar que eu vou. Vem. A gente não precisa agradecer, né? Foi como você falou. Nós somos da mesma igreja, e antes de sermos da mesma igreja, a gente é do mesmo corpo. Amém. Né? Não teria porquê eu cobrar por algo que Deus me dá. Né? Deus me presenteia com conhecimento, né? Deus me presenteia com a prática todos os dias com a minha filha. E eu sei o quanto é importante passar isso para pessoas que às vezes não convivem, né? E é o que eu brinco, a gente não é represa, a gente é cachoeira. O que a gente aprende, a gente tem que compartilhar, a gente tem que dividir, né? Porque eu já estive no lugar do medo. Minha melhor amiga engravidou de gêmeos, a gente engravidou
perto. Maria Luísa nasceu em julho, eles nasceram em agosto. E quando ela me disse que eles tinham um laudo de TEA, eu me afastei dela. Porque eu não sabia o que fazer. Eu sentia vergonha por não saber o que fazer, como agir com as crianças, né? E aí eu comecei a tatear algumas coisas, mas de fato o que me fez vir para tudo isso foi eu ter me deparado com uma criança TEA, logo após a pandemia, lá no Espírito Santo. E eu fui estudar, né? E o que vocês precisarem de mim, porque é muito ruim estar sozinho. O meu começo foi sozinha. E nem foi tão ruim, porque depois eu descobri o pastor Glauco, pastor Aline, enfim. Mas, né, dentro de uma igreja você não tem ninguém, não é o nosso caso, mas é muito ruim. Mas meu zap tá aí, os slides são de vocês. Se alguma coisa que está escrito, algum termo, né, quer tirar uma dúvida, me manda um zap, né? E o que vocês precisarem de verdade, não é da boca para fora, a Alexa sabe disso. Às vezes eu não respondo na hora por conta das demandas, mas eu vou responder uma hora. Vocês podem ter certeza disso. Amém, gente? Ó, um prazer muito grande.